Então, boa noite a todos e todas e todes. Estamos iniciando agora a nossa 10ª reunião de estudos, é, que é, 10ª reunião de estudos, capítulo 8, né, do livro a origem africana da civilização. Sheikh Anta Diop. Os expositores hoje, aliás, a expositora hoje é a professora Ana Cláudia. Ela se apresenta, a hora que ela for iniciar a apresentação dela. Eu tô lindo. E, Fecha o microfone, tá vazando aqui. obrigada, Odacir. E quem vai fazer a mediação hoje é o professor Marco Túlio. Então, eu já passo a palavra ao professor Marco Túlio, que depois também faça a sua apresentação e depois passo o microfone para a professora Ana Cláudia. Boa noite, pessoal. Você fica até bem. Nossa, foi ruim. Eu não gosto de ver essas coisas. Teve imagem, nossa, muito ruim. Já fica num clima bem desagradável, mas vamos tentar voltar aqui, né? Como vai ser editado, Marco Túlio, vamos explicar o que aconteceu, né? Tivemos uma Aham. invasão aqui, é a primeira vez que isso acontece. O link deve ter vazado, e aí tivemos várias pessoas que entraram aqui para tumultuar o nosso estudo. Então vamos seguir agora. Espero não termos mais nenhum problema e vamos conduzir a nossa aula. Obrigado, Marco Túlio, com você. Boa noite. Eu reforço as recomendações da professora Neuza de manterem as câmeras abertas para a gente saber quem está do outro lado, porque esse é um espaço construído assim com muito carinho, com muita dedicação, e é muito chato quando alguém tenta, de alguma forma, tentar estragar esse espaço aqui que a gente cria, né? Principalmente a Neuza, o professor Aldo, construíram assim, demorou muito tempo e com muito carinho. Então, só nesse momento abram as câmeras só para a gente poder cada um se ver assim para saber que realmente quem está aqui vai ficar aqui para não tumultuar, certo? Então, dito isso, vamos esquecer o ruído que aconteceu, a gente depois discute isso posteriormente, né? Então, hoje nós damos início aos estudos que nós fazemos aqui no núcleo pan-africano da Profib, e hoje nós vamos estudar o capítulo 8, argumentos contra a origem negra da civilização, só conferir aqui direitinho o número do capítulo, né, o nome do capítulo, argumentos opondo-se a uma origem negra, do livro A Origem Negra da Civilização, do Sheikh Anta Diop, e hoje quem faz a exposição é a professora, mestre, Ana Cláudia Magnani. A Ana Cláudia é formada mestre em educação pela Unesp e também doutoranda pela Unesp. Ana, nós temos 20 minutos de exposição, mais 10 minutos para eventuais conclusões. E assim que nós finalizarmos as exposições, a exposição da Ana, a gente passa para as perguntas que cada um pode fazer, levantando a mão, e aí a gente faz a organização das perguntas. Certo? Então, peço a todos que mantenham os microfones desligados para que nós não atrapalhemos a exposição da professora, e ao final nós abrimos para as perguntas. Boa exposição, Ana, e tudo de bom. Ana caiu. Aguardar um pouquinho que ela retorne, provavelmente deu algum comando errado. Está participando, voltou. Só um Ana? pouquinho, professor. Ana Cláudia? Seu microfone está desligado, Ana. Agora ligou. Estão me ouvindo?
longe? Sim, agora Sim, estamos. sim, sim, sim. Agora Melhorou? Agora estou presente? está Sim, presente, estamos te ouvindo. Tá bem. Neuza, você precisa liberar para eu poder apresentá-la. Vamos lá. Tá? Enquanto isso, boa noite a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Ufa, hoje Liberou. está animada Não as tem coisas, né? problemas. Muita animação no percurso. Vamos lá. Mas é um prazer enorme. A professora Sônia, que iria expor esse capítulo, pediu para que eu expusesse no lugar dela, nós trocamos, né, Neuza? Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, a partir, então, do capítulo 8, que o professor Marco Túlio já disse que o tema dele são os argumentos, opondo-se a uma origem negra. Quais argumentos, então, são colocados como oposição a uma origem negra da civilização? Seu Marcial, fecha o microfone, que está dando um pouquinho de... Isso, agradecida. Então, vamos lá. Primeiro, nesse capítulo, o professor Diop, ele vai nos provocar a pensar, então, que a representação, a forma como os indivíduos vão aprender a ouvir, escutar sobre a África, né, preta, vai ser a forma como eles vão construir o seu imaginário. E aí eu começo provocando vocês a pensar que a reparação ela se inicia através da imagem, né? De nós trazermos para as crianças, para os nossos educandos, para a sociedade em geral, uma coleção de imagens de reis africanos que se contraponha ao modelo sempre voltado para o período escravagista, né? Então, nós vamos trazer nos livros escolares imagens que se contrapõem. E aí eu conheci essas imagens dos reis africanos, e aí eu trago a citação que foi feita na revista Gilet 10, né, do trabalho do fotógrafo e artista James Lewis, que ele vai recuperar as imagens desses reis africanos para a atualidade. Então, ele vai fotografar e vai trazer esse imaginário de volta. E todas as vezes, gente, que eu uso essas imagens dentro do contexto escolar, seja em qual faixa, desde a formação de professores até a educação infantil, eu vejo como as crianças, elas encontram aí um pertencimento, né? Dizendo que elas têm uma ancestralidade rica, uma potência, um outro lugar dentro da história. Então, essas imagens estão disponíveis, né, para quem quiser acessá-las. E por que é tão importante nós trazermos as imagens para as crianças, né? Porque nós estamos dizendo que existem, o doutor Diop está dizendo para a gente que existe uma série de discursos que ainda hoje se reproduzem, seja na educação ou seja na sociedade em geral, né? E que vão dizer de uma desigualdade, né, que sempre existiu, que o continente africano, o continente negro, o continente preto, ele é menor que Europa. E por isso que aconteceu o período escravagista. E nesse capítulo, o professor Diop, ele vai nos dizer que isso não é verdade, né? Que o continente, a África preta e a Europa estavam em igualdade. Então, ali na página 338, ele nos diz que eles negociavam em pé de igualdade com os seus mais poderosos homólogos ocidentais. Não existia nenhum tipo de desigualdade antes do período colonial, tá? Então, nós temos que entender que existe um antes e um depois do período colonial, né? E que nesse capítulo o professor Diop vai pontuar muito bem isso.
E ele vai nos dizer que existia uma magnificência de Gana, mas também de todo o continente africano, e que isso é invisibilizado, é apagado pelos livros de história. Então, eram os estados africanos, no momento em que estavam prestes a entrar em contato com o mundo ocidental moderno. Nós temos que entender que o período da colonização, que o período moderno, ele impôs também uma cisão de mundo, em muitos sentidos. E num desses sentidos foi a destruição do continente africano e de tudo aquilo que nós não sabíamos, né, que existia lá. E formando um imaginário nos outros lugares do mundo de um continente menor. Eu considero muito importante, e agora eu vou começando a me acalmar, porque, né, o começo foi um pouquinho conturbado, que é importante nós começarmos esse capítulo refletindo justamente sobre isso, sobre esse período colonial e como ele impactou o continente africano, o continente onde existiam os reinos mais poderosos, gente. Tudo isso foi invisibilizado. Veja, até eu coloco aqui, ó, o Império de Gana provavelmente foi fundado sobre o 3º século depois de Cristo e durou até 1240. Como sabemos, Carlos Magno, que foi o fundador do primeiro Império do Ocidente, ele só foi coroado em 800. Ele foi coroado depois da fundação do primeiro Império Africano. Então, nós temos que compreender que os impérios africanos, eles existiram antes do início dos impérios ocidentais em Europa. E isso é muito importante, nós temos que ter essa percepção, né, desse lugar histórico, né? Quem era a África preta nesse momento, né? E ele vai pontuar muito essa questão mais para frente da África preta, que não existe essa cisão de nós falarmos que a África é negra, preta, que existem outras possibilidades. Ele vai sempre pontuar a importância de nós colocarmos a África, né, nas nossas falas como sendo um continente preto, e a importância disso. E aí, outra questão muito importante, quando nós estamos falando sobre esse capítulo, que nós já começamos a falar sobre os impérios. Qual é o imaginário que nós temos, lendo o professor Diop nos dizendo sobre esses impérios africanos? Nós lemos, mas ainda nós trazemos um imaginário construído a partir de um olhar europeu, né? Se nós não vamos procurar imagens que vão nos mostrar uma outra realidade, que nós possamos, então, reconstruir o nosso imaginário, nós vamos continuar lendo, mas não compreendendo exatamente sobre o que está sendo falado. Então, quando o professor Diop está se opondo, argumentando contra essas colocações europeias, ele está dizendo que em África já existiam impérios fortíssimos. E aí, um exemplo é o Império de Mali. Vejam, nós não precisamos, e aí é uma coisa que eu digo muito para as crianças, que nós não precisamos ter a mesma concepção de construção. Existem várias formas de construir um reino, cada uma adequada a um terreno. Então, os castelos em Europa tinham um tipo de formato, porque eram adequados àquele terreno, e os castelos, né, nos reinos em África, tinham outro formato, porque eles tinham que se adequar ao território onde eles estavam inseridos.
Então, as construções dos reinos de Mali têm esse formato arquitetônico. Não é maior nem menor, é diferente. Isso é importante quando nós lemos o que o professor Diop está nos dizendo. Nós também vamos encontrar fortificações, portões de entrada, fortemente ornamentados, que dizem de uma riqueza de um continente, uma riqueza arquitetônica, uma riqueza cultural, né, e uma riqueza econômica. Isso é muito importante. As pirâmides, elas são a primeira coisa que as crianças e os jovens nos dizem do continente africano, quando nós perguntamos, né, qual tipo de construção existe em África, né, que represente o poder, que represente os reis, os faraós, eles vão falar das pirâmides. Mas é importante que a gente mostre para as crianças que existem outros tipos de construção. E aí, uma questão muito importante que tem a ver com a cultura do povo africano é que nós temos que sempre afirmar a presença das primeiras universidades do mundo em África. Elas foram construídas em África, no primeiro lugar, só que lá elas tiveram o nome de madraça, né? E aí tem um vídeo muito importante, interessante, do professor Renato Nogueira, que ele vai nos explicar o que é, então, essa universidade em África, né? Que madraça, mais do que um lugar somente de aquisição de conhecimento, é um lugar também de vivência. A vivência e o conhecimento, elas estão juntas. E essa construção dessa universidade, ela foi realizada em 3 etapas. A etapa mais antiga, ela foi concebida e primeiro elaborada por uma mulher. Olha lá, quando nós estamos olhando e falando sobre a presença das mulheres em África, a primeira universidade de África, ela foi construída a partir do dinheiro, né, do poder de uma mulher. E aí também aqui, depois eu disponibilizo esse slide para vocês, se vocês quiserem ler com mais cuidado, tá bom? Mas é importante que a gente entenda que o professor Diop está nos provocando nesse capítulo, mais do que ele está argumentando com os autores que dizem sobre África, ele está argumentando com a gente. E ele está nos dizendo, olhe de novo para tudo aquilo que foi te ensinado e vamos reavaliar, né, o imaginário que você formou. Aqui nós temos uma reconstituição de Cartago. Cartago foi destruída, né? Então é importante nós termos também essas reconstituições para que nós entendamos qual eram as potências desses reinos, né? E aí também está o blog da onde eu tirei essa imagem. Aí outra imagem para vocês verem o tipo de arquitetura de África, que era mais condizente com aquele terreno, com aquela geografia. Aqui nós temos, gente, a mais importante, o Império Axante, ele foi considerado o mais importante civilização, o Império de África, por mais de 400 anos. E por que ele foi destruído após a entrada dos europeus em África? Porque eles se depararam com um império riquíssimo em ouro. E isso fez com que eles quisessem, durante o período colonial, então, se apoderar de todo esse ouro. E este ouro, então, ele foi o motivo da conquista desse reino Axante por parte da civilização europeia. Vocês sabem, então, que 5 países dividiram o continente africano entre eles, né? E é importante que a gente entenda como era isso antes do período colonial.
o professor Achante, ele começa a nos provocar, olha, África não é e não era o que a gente conhece hoje. É importante que a gente, então, contraponha esse modelo atual, né, de um continente pobre, de um continente sem conhecimento, de um continente selvagem, né, e retorne as imagens do poder, da força do continente africano. Veja, no Império Achante, existia uma forte liderança, com muita influência, com outros países, né, dialogando com outros reinos. Ele tinha símbolos culturais importantíssimos, como o Banco Dourado, né, que era um banco todo de ouro, um trono de ouro, onde o imperador se sentava. E a história dele foi de resistência. Nós temos que acabar com esse imaginário de que não houve resistência por parte dos povos africanos. Existiu uma forte resistência. E aí, tem uma passagem do texto, na página 336, que ele vai dizer que um autor, Batuta, destrói a lenda sobre uma insegurança que reinava em África e que a segurança foi só depois da colonização, que depois da colonização o povo de África viveu com liberdade, viveu com segurança, viveu com paz. Veja, esse autor, citado pelo professor Diop, vai nos dizer, entre as admiráveis qualidades dessas pessoas, do povo africano, estão as seguintes que devem ser notadas. Primeiro, o pequeno número de atos de injustiça que se encontra aqui, pois os negros de todos os povos são os que mais abominam as injustiças. O sultão não perdoa ninguém que seja culpado. Então, existia uma regra de conduta, de ética em África, né? A completa e geral segurança que se goza por toda a terra. Era uma terra segura, porque ali existiam conceitos fortes de moral e de ética. O viajante não tem mais razão para temer bandidos, ladrões ou raptores do que o homem que fica em casa. E terceiro, os pretos não confiscam os bens do homem branco. Olha que interessante. Eles não confiscavam os bens do homem branco que morriam no seu país. Nem mesmo se esse homem tivesse grandes tesouros. Veja que diferença do homem branco quando chega em África, né? Eles, homens negros, pelo contrário, depositam com um homem de confiança entre os brancos até que aqueles que têm o direito aos bens se apresentem e tomem posse. Esse testemunho, nos diz o professor Diop, confirma que os antigos nos ensinaram sobre as virtudes dos etíopes. Desconstruindo o imaginário de vocês sobre África? É essa a provocação do professor Diop nesse capítulo. Desconstruam. Não adianta só nós desconstruirmos com os filósofos, com os pensadores. Nós temos que desconstruir aqui, entre nós, né? E entre os nossos educandos também. E aí, continua o professor Diop. Assim pode-se dizer que até o século XV, a África preta nunca perdeu sua civilização. Veja, ela só teve a sua civilização atacada com a entrada dos colonizadores, fossem eles espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, ou, esqueci de um. Olha lá, o Marco Túlio soprou. Holandeses. Antes da entrada do colonizador, o que vai dizer esse pensador Frobenius, um pensador da antiguidade? Ele vai dizer que as ruas eram bem planejadas. Ele ficou assustado quando ele chegou em África,
porque ele se deparou não com um continente selvagem, não com um continente pobre, ele se deparou com ruas bem planejadas, com um interior coberto de campos magníficos, com homens trajados de forma colorida, que eles mesmos haviam tecido. Que no Reino do Congo, a multidão se vestia com seda e com veludo. Os estados eram ordenados nos mínimos detalhes. Os governantes poderosos, as indústrias que não existiam em Europa ainda, eram prósperas. A África era civilizada até a medula dos seus ossos. Eu considero essa frase linda, linda. Em todo o esplendor de harmoniosas civilizações bem organizadas. Esta floração, os conquistadores europeus destruíram à medida que avançavam. E nós temos uma ideia do que é isso, porque eles fizeram a mesma coisa aqui na América, né? Eles destruíram e massacraram conforme eles avançavam. E aí, gente, vamos falar de matriarcado um bocadinho? É isso. África é útero, é terra de mulheres fortes, né? E aí nós temos no Reino Axante a rainha, que eu não sei falar o nome dela, a Santewa. Será que é isso? Não sei, tentei, tá? Essa rainha, que foi considerada uma guerreira, ela conseguiu manter os britânicos longe do Reino Axante. Vou começar a ir mais rápido, tá? Mas é importante ter um pouco da história dela e da forma como ela lutou bravamente contra os conquistadores para que eles não invadissem o reino. Depois nós podemos falar também da rainha Nzinga. Rainha Nzinga, ela durante 3 meses, ela conseguiu com o seu exército manter os britânicos longe do seu reino. Ela guerreou à frente. Essas mulheres, gente, elas nunca cavalgavam atrás. Elas cavalgavam à frente do seu exército, elas lideravam, tá? É importante a gente ter esse olhar. E aí essa resistência foi tão eficaz que os britânicos foram obrigados a mobilizar vários milhares de soldados e artilharia para romper o cerco. Outra rainha importante é a rainha do reino de Imerina, Rana Valona I. Ela reinou entre 1828 e 1868. Ela fez uma importante resistência. Veja, essas mulheres eram importantes na resistência contra a influência europeia. Também podemos falar da rainha Nandika Bebe, não sei, talvez, né, que foi a rainha mãe do reino Zulu. Vejam o nome, rainha mãe, junto. Isso é matriarcado. Rainha e mãe, né? Aquela que é útero. Ela foi, no entanto, poucos conhecem que ela era mãe do rei Saka Zulu, que criou seus filhos sozinhas e acreditava na possibilidade de unir os povos vizinhos. Ela se tornou um símbolo da força e da resistência materna na história da África preta, inspirando mulheres ao longo das gerações na luta contra as imposições do patriarcado. Também nós podemos falar da rainha de Kush, o reino de Kush, né? Ai, gente, agora piorou, não vou saber falar o nome e não vou me arriscar, tá? Mas está aí o nome. Marco Túlio, você quer tentar? Não? Não, acho que seria até fácil, né? Kandak É Kandak mesmo, Amarianas. Kandak Amarianas. Pronto, tá aí. Ela foi a rainha do antigo reino do Kush, uma civilização situada, então, ali próximo, mais abaixo do Egito, e ela governou durante o 1º século antes de Cristo.
e é famosa por sua resistência contra a invasão romana. Vejam, essas mulheres já atuavam antes em outras invasões. Também, agora, por último, tá, gente? Mas não menos valorosa, a rainha Morene ai, vai, por ajuda aqui, por favorzinho, Rajazuru. tá? Ela é uma figura lendária da mitologia iorubá e uma rainha-mãe do reino de Ife, na Nigéria. Ela é celebrada por seu papel heróico na proteção do seu reino contra os invasores. As imagens que nós trazemos são sempre de pobreza e não as imagens reais de poder, as imagens reais de riqueza, né? Então, quando o contato foi feito uma segunda vez entre Europa e África Preta, através do Atlântico, esse foi, acima de tudo, as marinhas e as armas de fogo de longo alcance disponíveis na Europa, graças ao contínuo progresso técnico no Mediterrâneo do Norte. Vocês sabiam que teve, então, uma primeira e uma segunda vez de contato, né, entre os povos da África Preta e a Europa? No primeiro contato, foi para desenvolver rotas de comércio e de exploração das terras além do continente. Tá? Então, eles queriam formar rotas comerciais. No segundo contato, já tinha, através dessas rotas, começado várias aspas, tá? A invasão de outras terras, né, com a colonização, e eles não tinham pessoas para trabalharem nessas terras, para colonizarem essas terras. Então, nesse segundo contato, eles entram com as suas armas de fogo para fazer o período de tráfico atlântico dos escravizados. O professor Diop vai nos dizer também sobre a importância de nós compreendermos a função das línguas, né, e de nós mantermos o imaginário de que só existem uma oralidade no continente africano. E ele contrapõe esse discurso, nos dizendo que a língua ela acontecia tanto de forma oral como da forma escrita. Existiam as duas formas de língua no continente africano. E a língua tinha o papel de proporcionar uma unidade política. Então, uma unidade na língua, ela proporcionava uma unidade política dos reinos africanos. Ao conseguir destruir essa unidade cultural, a colonização trouxe, então, de volta à superfície e favoreceu um mosaico linguístico, né, o ressurgimento dos dialetos. Por que é tão importante? O professor Diop vai nos dizer sobre isso, que nós temos que entender que a partir do momento, porque tinham línguas oficiais em cada reino, que o governante ele instituía como oficial e se tornava a língua que desenvolvia o contato com os outros povos. A partir do momento que houve o processo de aniquilação desses povos, uma das formas de aniquilação desses povos foi através da linguagem. Eu, então, impeço que essa língua oficial seja falada nesses reinos, entro com a minha língua como oficial e permito somente que esses povos falem através dos dialetos. Então, eu rompo com toda unidade. Eu vou fragmentar todo o reino. Eu vou tornar eles em grupos. Entendem o que o professor Diop está nos provocando a pensar? Que a língua, ela fortalece uma unidade. Então, na página 338, ele vai nos dizer que em África também a escrita estava presente, e não na forma somente dos hieroglifos africanos. Ela estava presente nos mais diversos formatos, né? Inclusive em outros reinos também. Inclusive, ele encontrou um baobá, onde eles não tinham papiro para escrever, eles escreveram na árvore.
Eles deixaram a história registrada no baobá, tá? Tanto no tronco até para os ramos da árvore está registrado essa história, né? Lá no Senegal. Então, nós temos que entender que a invenção e o uso da escrita, ele era importante para um desenvolvimento da vida social e para os intercâmbios entre os reinos. Gente, uma das coisas que mais me falam quando eu vou falar de tudo isso, mas já existia escravização em África, já existia escravidão em África. Não, não existia da forma como foi feito durante o período colonial. Existiam guerras entre reinos, sabe, guerras entre reinos? Pois é, o reino que perdia, o povo daquele reino era capturado e ele tinha que prestar serviço durante um determinado tempo. Terminando este período, ele podia ou ficar no reino, que ele estava prestando serviço, mas agora como cidadão, ou ele poderia voltar para o seu próprio reino. Não é a mesma proposta do período escravagista que aconteceu aqui na América, tá bom? E aí também, olha só que interessante, no texto, vocês leiam lá, que ele vai nos provocar a pensar a importância da escrita do Livro dos Mortos e como, neste trecho de uma prestação de contas de um falecido, nós podemos ver a base do juízo final que depois foi utilizado pelos cristãos. Tá bem? Ana, 5 minutinhos? 5 minutos, sabia. Perdão, viu? Perdão, só para... É assim, tá tudo bem, gente. Tinha muita coisa para falar nesse capítulo, eu tentei condensar, mas está aí, tá? Então, ele vai também dizer que existia o povo preto de cabelo liso e de um outro tipo fenótipo, né, que não eram só os indianos, mas que também em África existia entre os núbios esse tipo de fenótipo, né, de cabelo liso e de nariz mais afunilado, lábios mais afinados, né, mas que continua sendo povos africanos, né? Ele é só diferente, tá bom? Bom, tá bom. E aí é importante, por último, que tinha mais coisa, mas tá tudo bem, ele vai falar que o que nós aprendemos foram distorções, foram falsificações que ocorreram de antigos textos para dizer que os pretos eram diferentes dos egípcios, que os egípcios eram um povo, eram outro tipo de cultura, e o resto dos pretos que viviam em África eram de outra estirpe, que eram de outro nível, que eram selvagens, né? Tudo bem, né? Os egípcios tinham cultura, os egípcios tinham conhecimento, mas os outros, não. E o professor Diop, ele vai nos dizer que na estela de Philae, que marcou a fronteira do Sudão e do Egito, ele separava duas raças distintas. A conclusão é um grave erro, pois o termo preto nunca foi usado pelos egípcios para distinguir os sudaneses de si mesmos. Os egípcios e os sudaneses pertenciam à mesma raça. Olha que importante. Eles pertenciam à mesma raça. Eles designavam um ao outro por nomes tribais e regionais, mas nunca por epítetos relacionados à cor, como é feito entre a cor branca e a cor preta. Bom, eu vou encerrar por aqui, depois eu mando os slides para vocês, mas eu acho que eu já até cheguei no final, viu? Acho que deu. Agradecida por terem ouvido. Ana, perfeito, perfeito. Eu acho que é mais didático impossível. Eu acho que, além de ter contemplado muitos dos argumentos que ele coloca no capítulo, acho que você ainda ampliou mais ainda
as informações que ele traz, e eu acho muito pertinente trazer a discussão sobre o matriarcado, principalmente porque ele vai falar no livro lá que os africanos, né, um dos argumentos contras é de que os africanos não teriam feito nada relevante, né, o Diop coloca. Então, acho fantástico isso, de mostrar que não existe só civilização egípcia dentro do continente africano. Existem outras civilizações, e essas outras civilizações, elas são marcadas por gestões femininas e matriarcais, né? Perfeito. É só fazer uma complementação, que eu acho que é sempre importante nesse tema da escravização, porque a gente sempre vai ter que contrapor. Eu acho que esse exemplo dessa invasão aqui é um exemplo claro disso, de como o conservadorismo, ele tenta sempre manter a hegemonia do discurso, e uma das formas de manter isso, eles gostam de usar muito esse argumento de que a África também tinha escravidão, né? Só que, como a professora Ana falou, magnífico, o modelo de escravidão era diferente, e a grande parte da escravidão estava nos povos islâmicos. Então, os portugueses já negociavam com os povos islâmicos da costa africana escravizados, porque era comum da cultura islâmica a escravização, só que ela era totalmente diferente. Ela não inferiorizava o escravizado. Como a professora falou, esse escravizado, muitas das vezes, ele participava da vida doméstica do senhor dele. E esse homem ou essa mulher eram escravizados justamente por dívidas ou prisioneiros de guerra, não só prisioneiros de guerra, mas por dívidas também, e por alguma coisa errada que essa pessoa fez dentro da tribo, dentro daquele povo. E era comum dos povos da costa africana negociarem com os portugueses, eles negociavam. Só que os portugueses passaram a exigir uma quantidade de escravizados que eles não tinham. Então, assim, os africanos da costa, eles não negociavam 20 mil escravos, 50 escravos, não era dessa forma. Eles negociavam escravizados, principalmente para trabalhar nas navegações, porque essas navegações eram muito grandes, e até chegar no destino final, eles negociavam escravizados, mas não com uma proposta que passou a ser a escravização dos europeus posteriormente. O que os europeus começaram a fazer? Eles começaram a chegar nos povoados e pegar qualquer um que começasse a dar bobeira. E aí os africanos da costa falaram, gente, vamos prestar atenção, porque os portugueses eles estão roubando pessoas, eles estão sequestrando pessoas. E aí os africanos começaram a ficar mais espertos. E aí os portugueses tiveram que inventar outras estratégias, que aí partiram para violência. Eles começaram a invadir o território africano para poder escravizar, e aí roubaram, pelo menos aqui para o Brasil, 4 milhões de africanos. Esses africanos, esses 4 milhões, eles não eram provenientes de escravização lá no continente deles. Eles não eram escravos, são 4 milhões de pessoas trazidas. Então, todo esse argumento falando que havia escravidão na África é completamente falacioso, mentiroso e desonesto. Além de que também os europeus comerciavam escravizados com o Oriente Médio, era comum, justamente porque eles eram de uma cultura islâmica e eles comerciavam lá. No entanto, a forma de desumanização desses escravizados se tornou diferente com os negros. Os povos do Oriente Médio não foram desumanizados da mesma forma que os povos africanos, então é bom salientar isso. A Cris levantou a mão, então foi a primeira. Cris, passo a palavra para você. Se mais alguém se interessar em fazer algum comentário, observação à fala da professora Ana Cláudia, por favor, levantem a mão. 3 minutos, viu, Cris? Uma observação. Quando era capturado ou muitas vezes as famílias deviam, então era enviado uma pessoa para trabalhar e pagar a dívida da família no continente africano. Ponto. Quando esta dívida era paga, ele poderia permanecer no local para efetuar o pagamento desta dívida, caso quisesse, e ao fim do dia ele receberia por isso. Então, temos que deixar isso bem claro, né? A gente hoje recebe por mês, eles recebiam por dia, tanto que haviam africanos que ficavam extremamente ricos. E tem mais um adendo, eles poderiam se casar com alguém da família.
Então, era como se fosse trabalhador hoje, mas hoje, se a gente casar com algum quatrocentão, é perigoso mandar matar a gente, né? Eles já mandam matar assim. Neste caso, não. Você podia adentrar a família, tá? Era só isso. Muito obrigada, atenção. Pessoal, mais alguém levantou a mão que eu não tenha visto, além da Cris? Jane, por favor, pode falar. Bom, em primeiro lugar, dar os parabéns à professora Ana, a gente que vem aqui de uma cultura, né? Eu tenho repetido isso quando eu intervenho nas minhas falas, que é uma cultura que, principalmente eu, que venho da formação do direito, que vem ali do Império Romano, né, até palavras em latins e etc., e dessa cultura colonialista, né? Toda a nossa formação é feita baseada nisso no direito, né? Que reflete hoje em tempos atuais aí no judiciário e nas outras instituições aí. Ô, professora, parabéns. Então, eu queria saber assim, os europeus eles não tinham assim domínio total sobre a África, né? Porque o pouco que a gente sabe, pelo menos o que a gente aprende, é que boa parte dos que eram escravizados e trazidos para a América do Sul é que viriam boa parte da Angola, né? A maior parte ali da Angola e de alguns outros trechos. Então eu queria saber, não havia um domínio total assim sobre a África em trazer, né? Já que parece pelo que eu sei, pelo menos, né, no meu conhecimento limitado, que determinadas regiões que traziam, que as pessoas pretas eram trazidas aqui para a América do Sul. Então, não havia um domínio mesmo geral, né? É sobre isso. Então, só para complementar, a África, mesmo com seus reinos, deveriam ter ainda impérios ou governos autônomos e independentes que não eram dominados pela colonização, né? Não seria a África inteira. Era isso, é essa a pergunta, professora. Ana, eu vou passar para você já, porque por enquanto nós não temos nenhuma outra pergunta. Tem uma mensagem aqui no chat que eu vou ler para você, caso você queira comentar também, que o Eduardo Ju falou assim: a principal diferença, a meu ver, é que a escravidão negra está em um sistema capitalista em larga escala, o que aconteceu poucas vezes no Egito. Vou passar para você comentar, e aí depois o Preto Lindo faz a observação dele, tá? Para você comentar essas duas falas. Tá, eu vou tentar comentar então as duas juntas, pode ser? Nós temos que entender que esse processo, então, que o Eduardo vai dizer, do capitalismo, ele surge com a modernidade, né? É um modelo que surge com a modernidade e que o período de colonização, né? Ele que dá esse tiro, né? Para ir dominar outros lugares, para conquistar outras terras, né? E que a gente, abrindo um parênteses, fechando bem rápido para não demorar na resposta, nós temos que lembrar sempre que eles conseguiram desenvolver as grandes navegações porque os mouros, eles dominaram, né, então, a Espanha e Portugal, né, e eles trouxeram conhecimento, porque os europeus não tinham conhecimento, gente. Então, com a invasão dos mouros e com a presença dos mouros em Portugal e Espanha, eles conseguiram ter
conhecimento para desenvolver as navegações. Então, nós temos que lembrar sempre que esse sistema capitalista ele está ligado a esse modelo colonial de mundo, né, que se institui a partir da modernidade, a partir do final do século XIV, começo do século XV, né? Aí eu vou um pouquinho começar a responder o Jaime e falar que teve, então, como chama, gente? Uma conferência em Berlim, né? Quando começa, então, essa colonização do continente africano, ele teve uma conferência em Berlim que os europeus, eles dividiram o continente. E cada um dos povos tomou conta, então eles conseguiram adentrar e dominar o continente. E foram mais de 5, me desculpe, eu abri aqui para olhar. Foi França, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha e Itália. Não estava Holanda, Marco. Olha só. Então, a colonização, ela ocorreu a partir lá, século XV, então teve esse primeiro movimento que vem com esse período das grandes navegações. Eles queriam instituir uma rota ali, né, através do continente, beirando o continente africano, mas eles descobriram um outro caminho para o Brasil, né, para a América, não para o Brasil, para a América. E aí os espanhóis tomaram conta de um lado, o Brasil, os portugueses ficaram com outro canto, e eles descobriram que não tinha pessoas, gente, para tomar conta dessa terra. Simplesmente isso. A Europa tinha acabado de atravessar vários períodos de pobreza, de fome, de guerras, e eles estavam com 1/3 da sua população reduzida. O que aconteceu? No primeiro movimento, eles mandaram os desvalidos para cá, né? As pessoas que menos tinham uso em Portugal vieram para o Brasil. No segundo, eles falaram, tá, não temos mais ninguém para mandar para lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos, numa segunda onda agora, fazer aquilo que o professor Marco estava falando, que eles já faziam, né? Eles já tinham essa interação com os povos de África para capturar pessoas, né, que estavam escravizadas. Eles ampliaram, e aí eles começam, gente, como eles já tinham entrado em África, eles começam a capturar aldeias, né? Porque com a fragmentação da língua, os dialetos romperam as ligações existentes nos reinos. E muitas dessas populações que compunham o reino começaram a migrar de volta para os seus lugares de origem. E se tornaram desprotegidos nesses lugares. Eles se tornaram mais facilmente capturáveis pelos invasores. E aí começa esse movimento de tráfico no Atlântico, né? Que essa quantidade de pessoas que chegou ao Brasil é um absurdo. Nós sabemos que mais que o dobro disso morreu durante, né, a viagem, né? E também aí, Jaime, a gente entende que foi um processo, tá? Eles não conseguiram, eles não entraram aqui hoje no continente, já conseguiram se apropriar de tudo. Mas com essa divisão do continente entre todos esses países, eles conseguiram instituir um processo de apropriação desses povos, dessas terras, né? E que nós vemos que foi muito longo o processo de muitos países para conseguirem a sua libertação, né? Muitas libertações ocorreram há muito pouco tempo. Consegui responder vocês dois? Deu? Eduardo? Obrigado, professora. No caso, eu tinha feito um comentário, né? Mas legal, para ajudar a pensar. Valeu. Parabéns pela fala, professor. Obrigada. Só fazendo uma complementação também,
sobre a fala do Eduardo, é porque, assim, muito do nosso imaginário sobre o Egito, ele é constituído a partir de uma visão judaico-cristã e também greco-romana. Então, quando a gente fala de, por exemplo, escravização em larga escala no Egito, a gente traz muito a mitologia judaica do êxodo hebreu, o que, de fato, é muito pouco provável, segundo os historiadores, que tenha havido a escravização dos povos hebreus no Egito. Além de não ter nenhum tipo de registro histórico sobre isso, era um povo muito grande para ter feito todo esse êxodo. E aí os egiptólogos falam uma coisa: os povos, os egípcios, eles eram bons numa coisa muito específica, eles documentavam tudo. As grandes bibliotecas egípcias, elas surgem justamente pela necessidade de guardar toda a documentação administrativa da administração pública do Egito. Então, não há nenhuma menção, nenhum tipo de menção, nenhuma fala de nenhum tipo de... como é que fala o nome lá dos faraó, nenhum faraó que mencione escravização dos povos hebreus. Então, além disso, era bem diferente a forma como os escravizados no Egito e no restante da África eram tratados. A desumanização dos escravizados era algo específico da cultura helênica. A cultura helênica, como a gente pode ver lá, principalmente com Platão, o escravizado ele era visto como inferior. Então, ele não alcançava a liberdade dele. Ele nasceu escravo e ele vai continuar sendo escravo. Tanto é que o Aristóteles fala, o escravizado ele é igual à mulher, ele faz uma comparação com a mulher. Isso é bem grotesco. O sentido dele possuir uma alma inferior, diferente da escravização dos povos africanos. Nos povos africanos, por exemplo, o escravizado, se ele tivesse um filho, esse filho era liberto, ele nascia livre. Ele nascia com todos os direitos daquela cultura. Agora, diferentemente do modelo de escravização europeia, não. Então, assim, é bem diferente. A gente não pode comparar e não falar nem mesmo que o Egito teve escravização em larga escala. Porque até mesmo durante alguns egiptólogos, historiadores, eles não concordam com a afirmação de que as pirâmides foram construídas com trabalho escravo. Muito pelo contrário, as pirâmides foram construídas no período de estiagem. A pirâmide, por exemplo, eram trabalhadores que estavam num período de recesso da agricultura e eles eram convocados para poder contribuir e muito provavelmente eles foram pagos para a construção das pirâmides. Então, assim, só fazendo essa comparação. O Eduardo, depois eu abro para você, deixa eu só permitir que o Preto Lindo fale, e aí logo em seguida você já fala, pode ser? Perdão, é só para a gente poder manter uma organização. O Daci, pode falar, por favor. Ok, 2 pontos assim muito rapidamente. Primeiro que é incomparável a escravização dos povos africanos com o povo hebreu ou o povo helênico que foram para o Egito. Inclusive a forma com que eles saem do Egito. Todos eles saem do Egito levando os bens construídos e constituídos por eles, ou seja, gado, ouro e etc. No Brasil, os nossos ancestrais foram colocados na rua sem direito a nada, sem casa, sem comida, sem terra, sem nada. Então, não dá para fazer um comparativo, né, durante o processo. E a segunda questão que eu gostaria de pedir para a professora dar uma ênfase aí é sobre a rainha de Ifé. Essa rainha, ela pudesse dar uma repetida nessa rainha de Ifé, só para eu gravar o nome dela aqui, porque esse reino de Ifé que fica na Nigéria, hoje é o chamado reino de Ilé-Ifé. Então ele pode ter sido e o papel preponderante que teve essa mulher lá nesse reino. Se ela puder dar discorrer só mais um pouquinho nesse contexto. Tá bom? Obrigado. Eduardo, por favor. Assim,
É só colocar um adendo aqui, que quando eu falo da escravidão em larga escala em um momento específico do Egito, eu estou me baseando nesse próprio texto aí do Diop, no capítulo 10, que ele fala de um momento específico em que o Egito utilizou de uma escravidão em larga escala e que não era comum, né? Mas eu concordo que, tipo, a escravidão que tem agora é totalmente diferente, né? E em uma outra escala totalmente inédita, né, na história humana. Perfeito, Eduardo. Mais alguém? É o Gênio. Gênio, Jaime, você levantou a mão também? Isso, rapidamente, só. Eu queria agradecer vocês, porque para mim está sendo muito, muito contributivo. Sobretudo, conviver com vocês, ter essa oportunidade. Agradecer a todos os professores, todas as colocações aqui. O professor Aldo Santos exibiu um filme na POSP, que é Alexandria, eu não tinha visto. E tudo faz sentido para mim agora. Muito obrigado, viu? Parabéns. E que esse capitalismo ainda persiste hoje, você vê essa escravização aí através de, hoje, narrativas, né? A tecnologia, as big techs, essa lavagem cerebral que se tem aí, ainda procura se escravizar as pessoas. Mas só para dizer, obrigado. Agora tudo vai fazendo pouco a pouco sentido para mim. Obrigado, viu? Neuza, por favor. Bom, primeiro, parabéns, Ana, pela magnífica aula. Realmente, eu fiquei aqui imaginando, se eu estivesse ainda na sala de aula, com certeza eu levaria essa aula sua para trabalhar com os meus alunos, porque é maravilhosa. Uma coisa que eu percebi é, assim, a sua veia artística, né? A sua ligação com a arte, né? Que você trouxe para essa apresentação maravilhosa. Sabe, o visual realmente, ele é muito importante para a parte pedagógica, né? Ele chama muita atenção e a gente grava com certeza por conta do visual. Então, parabéns, Ana. Não tenho nenhuma pergunta, não, porque estou completamente satisfeita com a sua apresentação. Uma outra coisa que eu quero dizer também aqui, aproveitando a modéstia do Dr. Jaime, porque ele fala assim, como se ele não fosse, sabe, a pessoa que não entende nada. Esse homem maravilhoso que entrou com uma ação civil pública da Aprofib, peitando o governo do estado de São Paulo. É esse homem que se diz tão modesto, mas que tem um conhecimento profundo na área que ele trabalha. Então, é isso que eu queria dizer. Só mais uma coisinha. Eu acho que assim, se a gente puder, quem puder e quem quiser abrir as câmeras e alguém que saiba tirar uma foto da imagem, de preferência com a tela, com todas as telas abertas, fica tão bonito para a gente depois fazer a divulgação do vídeo. É isso. Ana, passo a voz para você. Se as pessoas puderem aí, eu faço o print aqui da tela, que eu estou no computador, e ela fica um pouco maior. Um pouco maior. Passarei a fala a Ana. Ana, aí vamos fazer o seguinte, você responde, e aí depois que você responder, a gente faz o encerramento, pode ser? Agradecida. Eu acho que eu faço sempre uma apresentação, como se eu estivesse fazendo aqui para as alunas, sabe? Tentando sensibilizar. Ai, gente, Mas somos alunos. Não, mas não no nível, né? Mas aí eu acho bem importante. Fala, Cris, quer falar antes de eu falar? Marcos, já lembrando que Rainha Ranavalana, ela passa na música da Alessi Brandão, numa história assim maravilhosa. Há algum tempo atrás era posto
que ela tinha sido a rainha mais sangrenta, de uma forma completamente inferiorizando as atitudes dela por ela defender o próprio reino, ou seja, o reino dela deveria de ser invadido e ela permitir. O que tem, né? É bem isso. Só gostaria de lembrar, né, da música de Lessie, que fala sobre a rainha Ranavalana. Gratidão. Vou aproveitar a tua fala. Deixe. O que está dando eco? Tudo bem? Agora estou falando sem eco? Ou fiquei muda de vez? Não, tá perfeito, Ana. Tá. Quero aproveitar a tua fala, Cris, antes de falar para você, para dizer que aí a gente tem um olhar, um atravessamento, né? Que sempre ao homem é permitido o uso da espada, né? Esse símbolo fálico, é permitido ao homem esse poder, esse direito de vida e morte, né? Então, nas histórias, e tem uma autora que tem um texto fantástico, que depois eu falo sobre isso, né? Que ela vai dizer que sempre que existe um texto escrito sobre homens, ele tem um papel de herói, né? E já a mulher, ela tem que estar sempre naquele lugar da calma, da coletora, da cuidadora, da protetora, sabe? E aí não é isso que acontecia em África, né? Essas mulheres, elas eram matriarcas porque elas se levantavam, né? E se colocavam à frente para proteção, porque elas não estavam protegendo um reino de indivíduos, de pessoas individualizadas, elas consideravam todos aqueles o seu povo, né? Como numa casa em que se protege todos os filhos, essas rainhas protegiam todos os seus súditos. É muito lindo a gente pensar isso. E aí, a rainha, vou até ler o nome dela, tá? Rainha Mãe, Moremi Ajazoro. E é muito importante a gente lembrar dessa mulher, porque ela se deixou capturar para conseguir as informações que ela precisava para combater os invasores. Olha só, né? Essas mulheres se punham em risco, elas se colocavam não só à frente, mas elas se deixavam capturar para conseguir as informações que precisavam para proteger o seu povo. Mas eu vou compartilhar esse slide, tá? Aí você tem todas as informações. Fico extremamente agradecida. E tudo isso está na página do Wanderson Dutch, que ele faz, então, essa reconstrução histórica do papel dessas rainhas africanas, tá? Não sei se vocês conhecem, senão eu coloco o link lá para vocês também. Que mais, gente? O Jaime, gente, eu vou sair até gordinha dessa aula, tá? Muito agradecida. Eu tenho feito o mesmo exercício que eu tenho feito para mim, sabe? Eu preciso desconstruir o meu pensamento. Eu preciso desconstruir um imaginário. Mesmo lendo um texto, a gente ainda continua a reproduzir o que foi construído na nossa imaginação. E aí eu preciso de imagens, de figuras que se contraponham e que eu grave no lugar daquilo que foi me transmitido de forma muito enfática pela educação escolar, né? Então, eu considero muito importante, junto com os textos, a gente trazer imagens, né? Vamos trazer uma outra imagem para construir um outro imaginário, vamos contar histórias, que as histórias também ajudam, né? Nós formarmos o nosso repertório, né? Que mais que eu tinha que responder? Acho que só isso, né? Esqueci de alguma coisa? O Eduardo falou sobre... Não, acho que não era pergunta, né, Eduardo? Gente, é idosa. Já foi comentado já o que eu falei.
Então, tá. Eu agradeço muito. Eu uso esse recurso da idosa sempre que eu esqueço de alguma coisa, tá? Eu falo, gente, eu sou idosa, então. Mas não é não, tá? É distração mesmo. Eu começo a falar e me distraio. Eu agradeço imensamente pela possibilidade de estar nesse grupo lindo. E obrigado. É isso. Perfeito, Ana, Eu perfeito. fico extremamente agradecida, Ana. Cris, só fecha seu microfone no momento. Você quer falar, Cris? Não entendi. Não, falei que eu fico extremamente agradecida. É porque seu microfone estava dando eco, só perdão. Mas, gente, é isso. É muito bom que vocês tenham ficado aqui, que a gente resistiu a esse ataque, né? Foi algo extremamente afrontoso e chato, né? Muito chato, porque as pessoas quiseram tentar desmobilizar a gente e vindo com palavrinhas tão bestas, né? Umas coisas tão ridículas, né? E eu acho que isso não afrontaria um grupo que resiste a coisas muito piores do que isso, muito pior que essas idiotices. Então, acho que hoje foi, além da fala magnífica da Ana, que foi muito bom mesmo, porque foi muito didático, né? A gente poder visualizar, como os professores falaram, foi uma fala muito boa e ajuda a gente a visualizar isso muito bem. Então, muito obrigado. Eu vou passar agora para o professor Aldo, e aí o professor Aldo finaliza. Pode ser, professor Aldo? Não, pode ser, mas tá bom. Não, eu quero só dizer o seguinte, que nós já estamos acostumados com essas formas de agressão, mas aqui também teve agressão racial. Teve agressão racial. Então eu queria ver se o Jaime, que é advogado, está aqui, se é possível nós entrarmos com algum tipo de ação, porque cada vez que nós nos silenciamos, mais eles avançam nos territórios nossos. Então, eu acho que não é uma brincadeira isso, foi uma agressão grave e uma agressão a um grupo, uma agressão etária e também uma agressão racial, chamando de macaco. Então, não é qualquer coisa, além da moralidade que nós sabemos que eles usam disso, mas não é qualquer coisa. Então, nós temos que ver o que fazer e uma nota repudiando isso, porque isso não pode acontecer. É isso. Neuza, você vai falar mais alguma coisa? O Jaime levantou a mão, Túlio, Marco Túlio. Eu não sei se esse trecho aí, professora Neuza, depois dessa magnífica aula, mas é como o professor Marco Túlio falou, a resistência mas como o professor Aldo falou aí, que é importante. Eu não sei se foi gravado, e se dá para, através da entrada dele, saber e-mail, tudo, eu oriento que o grupo faça já de imediato, pode ser feito eletronicamente, um boletim de ocorrência relatando todos esses fatos, mencionando aí as principais pessoas que estejam aqui, e assim que houver o encaminhamento à delegacia da área, eu vou pessoalmente à delegacia solicitar essa apuração. Eu também faço parte aí do grupo dos policiais antifascismo, e se precisar de algum apoio deles, nós vamos colocar isso. Inclusive, tem uma pessoa, o professor Aldo conhece, né, que é o Ivan, ele é um policial antifascista, que ele atua no DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, na delegacia do DECRAD, que é a delegacia especializada que investiga os crimes raciais. Então, essa é a minha orientação. Eu não sei quem pode fazer, quem representaria, e mencionar as pessoas, que faça já o boletim de ocorrência, e assim que for para a delegacia da área, eu vou tomar as providências. E se tiver como identificar numa gravação, nem que seja o e-mail da pessoa, para posteriormente a gente juntar, eu peticiono, faço uma representação, juntando o e-mail da pessoa aí que entrou fazendo essas acusações. Uma fala excelente aí do professor Aldo, eu mesmo não tinha pensado nisso daí. Pode contar comigo. E para outras, se tiverem outras também, viu? Essa não é a primeira vez, a gente
já sofreu esse tipo de invasão 2 vezes. Essa já é a terceira vez. Não aqui, mas em outros grupos, né? Então, realmente é uma situação muito chata mesmo, né? Tudo está gravado, tudo, desde o início, a hora que eu abri a câmera, no primeiro link, está tudo gravado. Dá para descobrir, dá para ver os nomes das pessoas ou pseudônimos, né? Porque não tem nome, dessas pessoas que manifestaram dessa forma. Agora, não tem como a gente descobrir quem são as pessoas. Não aqui, eu, né? Eu sei porque, da forma como aparece para mim na tela. Só isso. Com certeza não é ninguém ligado a nenhum grupo da Aprofib. Isso foi link que vazou, né? Uma dessas invasões aconteceu o seguinte: numa reunião, nós mandamos o link para uma professora e a professora colocou no grupo de alunos dela, da universidade. Então, foi a partir do grupo de alunos dela que apareceu esse tipo de invasão. Então, provavelmente alguém, não sei, não dá para dizer que é isso também, mas de alguma forma vazou fora dos grupos da Aprofib, né? E que a gente costuma fazer divulgação, porque são pessoas sérias e não vão fazer esse tipo de brincadeira. Eu imagino que seja alguma pessoa que esteja dentro do nosso grupo. Por quê? O primeiro link, ok, né? Eu até tinha mandado para um amigo meu, se você até sugeriu essa possibilidade. Mas o segundo link, ele não saiu para nenhuma outra pessoa que não seja do grupo. Então, eu imagino que seja uma pessoa que esteja dentro do nosso grupo. Seja uma pessoa do grupo. Acho que a partir do momento do boletim de ocorrência, a própria polícia tem o papel de investigar e identificar quem é o invasor e agressor. Penso que isso é uma questão que concordo com o doutor Jaime, que devamos fazer o boletim de ocorrência e incumbir a polícia especializada de encontrar quem é essa pessoa que invadiu, que fez o que fez e seja punido ao rigor da lei. É isso. O Aldo e o... Se puder identificar o e-mail, já é uma coisa. E só colocar no boletim de ocorrência, né, o nome de algumas pessoas aqui como testemunhas, e não precisa identificar, só coloca o primeiro nome e depois no inquérito a gente apura, porque eu vou acompanhar. E se puder fazer baseado, que essa live aqui se deu por São Bernardo. Eu digo por São Bernardo, mesmo que não seja, a professora está em São Paulo, mas eu peço que faça aqui como se fosse feita como central por São Bernardo, porque eu sou da Comissão de Direitos Humanos, e aí eu vou acompanhar, porque muitos casos desse, você denuncia para a polícia e a polícia não faz nada. Mas se eu fizer depois uma representação, e acompanhar e dizer que a Comissão de Direitos Humanos vai, então eu vou acompanhar o inquérito, aí como um procurador, porque o inquérito é sigiloso, e aí eu, como procurador, eu peço que faça, porque aí eu entro como Comissão de Direitos Humanos aqui também. Só isso daí. Que o fato se deu por... a live se deu centralmente por São Bernardo. É melhor, tá? Só lembrar isso. Tá, mas aí, nesse caso, eu não tenho como fazer, né, Jaime? Você pode fazer... Tem que pôr um endereço por São Bernardo. Eu não sei se pode colocar o endereço da POSP. Não, o endereço da Aprofib. É por São Bernardo? Então pronto. Ô, Neuza, só para encaminhar, eu acho assim, por que eu levantei isso? Porque nós não podemos naturalizar qualquer forma de agressão e de preconceito, ou de qualquer estereótipo de preconceito contra quem quer que seja. Isso faz parte da nossa resistência, faz parte do nosso posicionamento nesse momento, na história, e que não dá para a gente aqui inclusive em relação
ao que foi proferido aos colegas aqui e a colega. Então, é nesse sentido da sensibilidade e de não naturalizar, deixar para lá como se nada tivesse acontecendo, uma coisa normal. Não é normal, nós temos que reagir da forma que dá, talvez uma nota repudiando, e se alguém tentar outra vez, ele sabe que vai ter, que as coisas vão apertar para todo lado, nós vamos para cima, não estamos brincando aqui de combater a política autoritária, colonialista, de dominação. Não estamos aqui brincando com isso aqui é sério. Então, eu levantei isso nesse sentido. Não quero abrir nenhuma polêmica, mas assim, eu fiquei muito constrangido no começo, porque eram pessoas que tinham, digamos assim, um foco, né, racista e também um foco de depreciação da presidenta. Foi nesse sentido que eu levantei. E claro que também pode ter a ver com o foco de quem fez a exposição. Então, mas verbalizado foi nessas duas pessoas que eu percebi, pelo menos, né, do Marcos e da própria Neuza, e que eu me fiquei muito, entendeu? Muito até constrangido, porque não isso acontece agora, num grupo de combate ao racismo. Nós acharmos que isso é natural, então nós estamos fora do mundo. Então, como nós não achamos, nós temos que fazer alguma forma de reação. É nesse sentido, só isso. Obrigado. A Valderez levantou a mão. É meio. Só para reforçar, né, que o própria entrada nesse. Porque que tipo de ameaça? O tema em si é ameaçador? Se debater a questão da africanidade, a questão do racismo. Então, se o tema em si é ameaçador, é porque, por si só, quem se contrapôs, a não ser que tenha outros motivos que a gente não conhece, já é um caso já é um indício de racismo. Por que esse tema incomoda? Esse debate incomoda? Está, né, afetando em quem? Diretamente já por si só, já é, no meu modo de entender, uma ação racista. Obrigada, Valderez. Acho que é isso, então podemos encerrar. Tá bom, eu vou salvar. Parabéns, professora Ana. Espetáculo, hein? Legal, gente. Valeu. Então tá bom. Obrigada pela Boa noite, presença boa noite. de todos. Parabéns, Obrigada, Ana, Marcos, todo mundo. Obrigada Um ao abraço. Marco Túlio. Obrigada a todos e todas. E vamos seguindo em frente. Resistência sempre. Muito obrigada a todos. Obrigada a você. Obrigada a você. Obrigado a todos. Purato, meu amigo, tá aí ainda?